A paz do Senhor Jesus para todos, amém? Então nós estamos buscando um equilíbrio, nós estamos aprendendo a lidar com as nossas emoções, a lidar com o nosso eu, a lidar com o que está dentro de nós que nós não conhecemos. Estamos aprendendo a nos conhecer, em primeiro lugar, amém? Nós falamos, nos últimos 2 lives, nós falamos sobre os nossos temperamentos. Eu creio que tem algumas pessoas que ficou um pouco confuso. Eu assistindo o live de ontem, eu quero fazer uma correção. Quando eu falei do temperamento melancólico, que alguém me perguntou com relação ao temperamento melancólico, e eu disse que não tem nada a ver com a questão de chorar e tal, não sei o quê. Vamos entender uma coisa, gente, não é que não tem nada a ver, tá? Na realidade, é uma tendência, claro que tem, sim. O melancólico tem a tendência à melancolia. Não é que seja uma pessoa melancólica, vamos entender. Teve algumas perguntas e eu gostaria que a gente fosse andar nelas. Teve uma pessoa que me perguntou assim, olha... deixa eu ver. Teve uma pessoa que me perguntou sobre o texto de Provérbio 22, 24, que Salomão diz que a gente não deve andar com um homem colérico, tá bom? Vamos entender uma coisa, gente. O indivíduo colérico não tem nada a ver com o temperamento colérico, tá bom? O temperamento colérico, ele é um grupo, ele está citando um grupo de fraquezas e um grupo de fortalezas de uma determinada pessoa que tem esse temperamento, tá bom? O colérico o temperamento colérico, ele tem a tendência à cólera, tá bom? Vamos entender o que é um indivíduo colérico, é aquele que Salomão diz que a gente não ande com ele. O indivíduo colérico é aquele que vive cheio de ódio e de raiva, tá? Este é o indivíduo colérico, não é o temperamento colérico. O temperamento colérico, ele tem a tendência à cólera. Ele tem a tendência, não é que ele seja uma pessoa, um indivíduo colérico, tá bom? O temperamento colérico, ele tem a tendência à cólera, não que ele seja um indivíduo colérico. O indivíduo colérico é aquele que só vive cheio de ódio, cheio de raiva, irritado o tempo todo e acaba se tornando perigoso para ele próprio, para as pessoas e para ele próprio, tá bom? Porque ele age com a cólera, com a raiva, com o ódio, tá? Esse é o indivíduo colérico, não tem nada a ver com o temperamento colérico, tá certo? Então, da mesma forma é o melancólico. Olha o que é um indivíduo melancólico. É uma pessoa que tem uma tristeza excessiva. Um indivíduo melancólico é uma pessoa que tem uma tristeza excessiva. Psiquiatricamente falando, ele é um neurastênico, um indivíduo melancólico. Tá bom? Psiquiatricamente falando, ele é um neurastênico. Ele é uma pessoa, um indivíduo que tem uma tristeza excessiva. Não é a questão do temperamento melancólico. O temperamento melancólico, ele tem a tendência à melancolia, não que ele seja um indivíduo melancólico, um indivíduo que tem uma tristeza excessiva, não. Ele tem a tendência à melancolia, tá certo? Então, cada temperamento tem uma tendência às coisas ruins, e que todas essas coisas ruins são antibíblicas. Amém? Que todas essas coisas ruins são, que quando a gente faz, nós estamos rompendo com princípios bíblicos. Essa é a verdade, tá? São as fraquezas de cada temperamento, tá bom? Então, se alguém tem alguma dúvida, fala e procura o teu, tá bom? Procura se conhecer, nós estamos aprendendo exatamente isso, a nos conhecer, tá bom? Porque a gente sabe gerenciar muito bem a vida dos outros, né? A gente sabe gerenciar muito bem a vida dos outros. Agora, a nossa vida, a gente
não lembra. É muito fácil você sentar aqui e você começar a julgar as pessoas. Você começar a julgar a atitude de Maria, de José, de Joaquim, a sua família, seu marido, sua esposa, seus filhos. É muito fácil a gente fazer isso. Na verdade, nós estamos acostumados a isso. E nós estamos aprendendo nesse estudo a parar de julgar a vida dos outros, a parar de apontar a vida dos outros e começar a julgar a nossa própria vida, a nos conhecer. Por quê? Porque nós estamos buscando um novo estilo de vida. E o novo estilo de vida é a transformação, ou seja, a mudança de caráter, buscando o caráter de Cristo. E para isso, para eu mudar, eu preciso me conhecer, não é verdade? Como é que eu vou mudar se eu não me conheço? Né? Então, através do temperamento, nós vamos conhecer nossas fraquezas, um pouco das nossas fraquezas e das nossas pontos fortes também, tá certo? Mas é extremamente necessário, gente, que a gente use com honestidade, tá bom? Nós estamos aprendendo a sair do engano. Nós estamos aprendendo a deixar de viver no engano e buscar a verdade. É necessário que aqueles que o sirvam em espírito e em verdade, e não na carne e na mentira, tá bom? Então, estamos aprendendo a sair do engano, estamos aprendendo a reconhecer nossos erros, estamos aprendendo a assumir os nossos erros, a assumir as nossas fraquezas, tá bom? Porque não tem como a gente mudar se a gente não assume, tá bom? Então, tem alguma pergunta aqui? Fleumático. Teve uma pessoa que perguntou assim: pastor, o fleumático, ele pensa muito. É ruim ou é bom com relação ao fleumático que pensa muito? Veja bem, gente, os psicanalistas hoje, eles falam do excesso, a síndrome do pensamento acelerado. O que significa isso? Significa o excesso de pensamento, gente. Hoje nós estamos com excesso de informações na nossa mente. As crianças hoje... Por que as crianças vivem irritadas? Por que as crianças estão lá no tablet, estão lá no telefone lá, e quando você fala com eles se irritam, eles te dão fora. Crianças, eu vi uma coisa absurda uma vez, uma criança, ela não tinha mais do que 3 aninhos, não. Lá no telefonezinho jogando, e quando o pastor Robin chegou junto dela, me chamou e falou assim: olha pra quê? Aí tocou nela, puxou assim o telefone, ela agiu com extrema ira. Ela agiu com extrema ira com aquela atitude do pastor Robin, porque tirou ela daquilo ali. Então, na realidade, hoje as crianças, jovens, adolescentes, adultos também, por conta da internet, por conta da mídia, estão com essa síndrome do pensamento acelerado, como falam os psicanalistas. Ou seja, o que é isso? Excesso de informações na nossa mente. Excesso de pensamento não é bom. É por isso que a gente tem que gerenciar, é por isso que a gente tem que aprender a lidar com os nossos pensamentos, tá bom? Até mesmo porque quando você acelera muito o teu pensamento, vê se não é assim, quando você para dormir, que você deita, você não consegue desligar o teu pensamento. Na verdade, o teu pensamento voa para tudo quanto é lugar. E é excesso de informações. Você está pensando numa coisa, daqui a pouco você já está pensando em outra, daqui a pouco já está em outra. Excesso de informações. E esse excesso de informações leva a criança, leva o adolescente, leva o adulto mesmo a insatisfação pessoal, tá? Então, assim, e a insatisfação pessoal vai levar exatamente à droga, vai levar à depressão, vai levar muitas vezes ao suicídio, tá bom? Então, assim, isso é muito sério, gente. A gente tem que aprender a gerenciar nossos pensamentos. A gente tem que aprender a lidar com os nossos pensamentos. A gente tem que aprender a botar limite nos nossos pensamentos. Nós não estamos acostumados a isso. É por isso que não é fácil. É difícil. Às vezes a gente pensa assim, poxa, que loucura eu estar agora pensando no meu pensamento, eu estar agora observando o meu pensamento, para onde ele está indo. É porque a gente não é acostumado a isso. Nós não somos acostumados a nos conhecer. Nós não somos acostumados a nos julgar. Nós somos acostumados a julgar as pessoas. Nós não somos acostumados a olhar para dentro de nós e nos conhecer e detectar os nossos erros, detectar as nossas fortalezas e as nossas fraquezas. Nós não somos acostumados a isso. E nós precisamos
acostumar a isso. Na realidade, o homem, o ser humano, ele gerencia tudo. O ser humano, ele tem sabedoria para mexer com tudo. Ele faz um avião, voa sem ter asa, ele faz, o homem foi à lua, ele faz, mas ele não sabe lidar com as suas próprias emoções. Ele não sabe lidar com seus próprios sentimentos. Ele não sabe lidar com seus próprios pensamentos. E a Bíblia nos ensina isso. A Bíblia nos exorta a isso. Ela nos ensina passo atrás de passo como a gente conquistar. Tá certo? A Bíblia nos ensina exatamente a lidar com os nossos pensamentos, a lidar com as nossas emoções, a entender que existe pensamentos, emoções, sentimentos e vontades. Isso são características da nossa alma. Tá? São características da nossa alma. João diz claramente quando ele escreve para Gaio: amado Gaio, eu espero que a sua saúde vá bem, assim como vai bem a sua alma. Saúde é o corpo, alma. E no segundo verso ele diz: mas nós sabemos que você tem andado na verdade. A verdade é a palavra, a verdade é Jesus. Então olha a sintonia, a harmonia entre as três coisas. Não é verdade? Eu espero que a sua saúde vá bem, corpo. Tem versões que falam corpo. Eu espero que o teu corpo vá bem, assim como vai bem a tua alma. Sentimentos, emoções, vontade e pensamentos. Mas nós sabemos que tu estás andando na verdade. Então, olha a sintonia do corpo, alma e espírito. Então, é extremamente necessária essa sintonia. É extremamente necessário como funciona isso. Vou explicar mais uma vez. Lá nos primeiros vídeos eu falo sobre isso. O nosso espírito tem que ser na sequência de Deus. Tá? Não adianta você tentar lidar com a sua alma, onde seu espírito ou a sua carne... Veja bem, existe uma sintonia. Primeiro, nós temos que buscar a ministração do Espírito Santo de Deus sobre o nosso espírito. Buscar a ministração do Espírito Santo de Deus sobre o nosso espírito. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus não vai ministrar sobre o teu corpo. O teu corpo é carne. E o Espírito Santo de Deus é espírito. A Bíblia diz que o homem natural não discerne as coisas do espírito. Então a fé que o Espírito Santo colocou não está na tua carne. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus colocou uma porção de fé em cada um de nós. Ele colocou uma porção de fé onde? No nosso homem espiritual e não no nosso homem carnal. Porque o nosso homem carnal, ele anda de acordo com os olhos, com a vista. O nosso homem espiritual não. Ele anda, ele desenvolve a fé. Tá? Então, quando o nosso espírito busca a ministração do Espírito Santo de Deus através do ler, ouvir e praticar a palavra de Deus, ler, ouvir e praticar a palavra de Deus. O nosso homem espiritual, ele busca a ministração do Espírito Santo de Deus através da leitura da Bíblia. Ler, ouvir e praticar a palavra de Deus. Consequentemente, o nosso espírito, ele vai ministrado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai ministrar a nossa alma, que é sentimentos, emoções, vontades e pensamentos. Tá? E a nossa alma ministrada pelo nosso espírito, que foi ministrada pelo Espírito Santo de Deus, ele vai ministrar ao nosso corpo. Então ele vai dar saúde ao nosso corpo. Tá certo? Então é por isso que existem as enfermidades psicossomáticas, onde muitos médicos já acreditam que as enfermidades, 80% das enfermidades físicas, elas são psicossomáticas. Tá? Eu, particularmente, eu acredito que só existe 3 tipos de enfermidade. A psicossomática, que é criada pelo lixo da alma. Se você for ver cada enfermidade, se você for pensar direitinho e observar direitinho, cada enfermidade, ela basicamente vem de um lixo na alma. Ela vem, se você for olhar lá para trás, quando iniciou, você vai ver que houve algum lixo nas emoções, nos sentimentos, ali, para dar início a essa enfermidade. Então, enfermidade psicossomática, a enfermidade vinda do diabo, tá? Que existe, é obra de bruxaria, feitiçaria. A Bíblia diz que Satanás está ao derredor, esperando uma brecha para poder entrar. O que é brecha? Pecado. Tá? Então, o diabo, ele não entra a não ser através de brecha. Ele está lá ao derredor, rugindo como leão, esperando uma brecha para ele entrar. A Bíblia diz claramente. Brecha não são só coisas, pecados que a gente chama de pecado grande. Tá? Adultério, prostituição, droga, não. Pecado para Deus é pecado. Uma falta de perdão já é uma brecha para Satanás. Paulo diz claramente, perdoa para que não deis lugar para Satanás na tua vida. Tá bom? Então,
o corpo, que a alma, que é os sentimentos, emoções, vontades e pensamentos, e o corpo. Então, olha a sintonia entre os três. Mas primeiro tem que vir de onde? Do espiritual, tá? Olha como é que diz João: Gaio, eu espero que a tua saúde vá bem, assim como vai bem a tua alma. Aí olha como ele diz no segundo verso: mas nós sabemos que tu tens andado na verdade. Então, andando na verdade espiritual é que você vai ministrar para a alma e que vai ministrar para o teu corpo. Então vai haver uma sintonia dessas três coisas, vai haver uma harmonia do teu corpo, da tua alma e do teu espírito. Você vai ter saúde física, saúde emocional e a saúde espiritual, que é a tua vida com Deus. E isso precisa vir das prioridades de Deus, que é primeiro a nossa vida espiritual. Quando nós estamos bem com Deus, gente, você pode passar até por situações difíceis, tanto na sua vida financeira, como na sua saúde, como no seu trabalho, como na sua família. Mas se você está bem com Deus, se você está em harmonia, em sintonia com o Espírito Santo de Deus, você tem paz no teu coração. Não é assim que Jesus diz? Eis que eu deixo isso aqui contigo, ó. Então busca a minha paz no teu coração, porque no mundo tereis aflições. Tá? Então, quando a gente lê, ouve, pratica a palavra de Deus, ou seja, tem comunhão com Deus, nós vamos ter equilíbrio para passar pelas provas, pelas lutas, amém? Com equilíbrio emocional, equilíbrio espiritual, equilíbrio físico, sem sofrer agressão no nosso corpo físico, ou seja, através das enfermidades psicossomáticas, tá? Então, tem que haver um equilíbrio, tá bom? E a gente está aprendendo nesse estudo exatamente isso, como a gente lidar com as nossas emoções, como a gente lidar com os nossos sentimentos, como a gente lidar com o nosso pensamento. É bíblico, é tudo bíblico que a gente está vendo, tá? Eu não estou aqui dizendo para você, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Eu estou aqui te ensinando o caminho para você fazer realmente isso, tá? Através da palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos exorta, a palavra de Deus é que nos argui, a palavra de Deus é que nos direciona, é ela que nos dá a direção para que a gente possa conquistar as promessas de Deus para nossas vidas. Amém? E as promessas de Deus, muitas vezes, a gente não conquista exatamente por essas coisas, esse lixo na alma. Porque quando a gente está com lixo, com a alma cheia de lixo, com raiva, com rancor, com ódio, a gente não consegue uma harmonia com Deus, a gente não consegue uma sintonia com Deus, a gente não consegue uma comunhão com Deus. Amém? Então, e nós falamos de temperamentos. Então teve uma pessoa que botou assim: pastora, como é que a gente lida com isso? Mulher sanguínea e marido fleumático, né? Eu falei aqui que a física, ela diz que os opostos se atraem, não é verdade? Então, e isso é verdade. Então, na realidade, o sanguíneo, que é uma pessoa extrovertida, que é uma pessoa, o sanguíneo, e o colérico, que são pessoas extrovertidas, que são pessoas exuberantes. Então, normalmente ele vai buscar inconscientemente o equilíbrio dele, e o equilíbrio dele é o outro lado, é o outro oposto. É como se ele inconscientemente ele fosse atrás de algo que ele queria ser, tá? Que é exatamente o equilíbrio dele. Então, é por isso que você vê muito um sanguíneo com um fleumático, um colérico com um melancólico. É muito mais fácil isso, porque a busca, a atração é inconsciente. A atração é inconsciente. Tá? E é exatamente o equilíbrio, gente. Eu costumo dizer que nós temos as nossas lixas, a lixa para lixar o nosso caráter, tá? E nossas lixas são aquelas pessoas difíceis que Deus coloca no nosso caminho, tá? E nós também somos difíceis para as pessoas, na verdade, principalmente marido e mulher, tá? Marido e mulher, eu digo que um é a lixa do outro. O que é lixa? É para lixar, moldar o teu caráter. Então, ao invés de você achar ruim porque o seu marido ou a sua esposa é uma pessoa difícil, ou seu filho ou pessoas que trabalham com você, ao invés de você achar ruim isso, agradeça a Deus porque é através daquela pessoa
que você está moldando o seu caráter, que Deus está moldando o teu caráter, tá? Porque é impossível você conseguir lidar com uma pessoa difícil se você não convive com ela, não é verdade? Então, toma isso como um privilégio para você, tá? Muda a tua forma de pensar para poder você conviver bem com as pessoas. Se você ficar reclamando do marido o tempo todo, reclamando da mulher o tempo todo, reclamando dos filhos o tempo todo, porque são assim, porque você queria que fosse diferente, porque te machuca, porque isso, porque aquilo, ao invés de você viver reclamando, agradece a Deus. Agradece a Deus e pede a Deus sabedoria para lidar com essas pessoas difíceis. A gente não tem que pedir a Deus para tirar as pedras do nosso caminho. Tá bom? Deus não gosta de murmuração, gente. Vamos entender que nada é por acaso. Então vamos perguntar a Deus, vamos saber do Senhor o que é que Deus, o propósito de Deus naquela situação, tá? Ao invés de ficar reclamando. Por quê? Porque você vai aprender a lidar, a gerenciar teus sentimentos, tuas emoções. Ou seja, se você é uma pessoa que você fica reclamando do marido, reclamando do filho, reclamando da esposa, reclamando do patrão, reclamando o tempo todo, você vai armazenar um jugo sobre você. Então, vai ser difícil, vai ser pesado você ir para o trabalho, vai ser pesado você chegar em casa, vai ser pesado você conviver com teu marido, com a tua esposa, tá? E a gente tem que aprender a lidar com as pessoas, a gente tem que aprender a conviver com as pessoas aqui na Terra, com qualquer tipo de pessoa, sem se ferir com o lixo delas e sem ferir as pessoas. É isso que nós temos que aprender como cristãos. Tá bom? E a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina a respeitar a limitação das pessoas. Se as pessoas são assim, se as pessoas não querem mudar, respeita a limitação delas. Respeitar a limitação não é você ser conivente com o erro delas. É você respeitar a limitação, é você não ficar reclamando porque a pessoa é daquele jeito. Respeitar a limitação é você não ficar brigando com a pessoa, querendo que a pessoa mude. Respeitar a limitação é respeitar o jeito daquela pessoa ser. Amém? Então, na realidade, isso é tolerância, gente. Amém? Na realidade, isso é tolerância. A tolerância, ela anda junto com o amor. Quando você tolera, quando você ama, você consegue tolerar. Amém? E quando você tolera é porque você ama. Então, a tolerância, ela vive junto com o amor. E a tolerância é exatamente isso. A tolerância é você aprender a ter paciência com os erros das pessoas, com as atitudes das pessoas, com o falar das pessoas. Amém? Errados ou certos, é você ter tolerância com aquilo, você não se machucar com aquilo. E como é que você consegue, gente? A gente tem aprendido em todos os vídeos, amém? A gente consegue perdoando, a gente consegue declarando, a gente consegue abençoando, tá bom? Vamos entender que é extremamente necessário o perdão. Falamos nos primeiros vídeos, a gente fala muito sobre o perdão e é extremamente necessário porque o perdão, ele é nada mais nada menos do que você exercitar o amor de Deus em você. Tá bom? Exercitar o amor de Deus em você. A palavra de Deus diz, Paulo diz que nós não temos o espírito de covardia, mas nós temos o espírito de poder, de amor e de domínio próprio, tá? De poder, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. De amor, é o amor de Deus em mim, tá? É exercitar o amor de Deus em mim e perdoar aquele que nos machuca. Perdoar, amar aquele que nos ama é nada mais, nada menos do que exercitar o amor de Deus em nós, tá bom? Porque o nosso é pouco, não é verdade? O nosso é pouco para perdoar 70 vezes 7. O nosso é pouco para perdoar alguém que faz a mesma coisa, que nos machuca da mesma forma todos os dias, não é verdade? Às vezes a gente fala, poxa, eu estou cansado, meu marido, minha mulher vive errando e vive pedindo perdão o tempo todo, vive errando o mesmo erro, está no mesmo erro. Não, aguenta sim, aguenta sim. Deus não dá prova maior do que você possa aguentar. É para perdoar 70 vezes 7, sim. Independente de qualquer coisa. A gente tem que aprender, gente. Isso é lutar contra o nosso eu. Isso é renunciar à nossa carne. A nossa carne não quer perdoar. A nossa carne diz logo, não merece que eu perdoe. Não é assim? Renunciar à nossa carne. Jesus diz que quem não renuncia a tudo, não é digno dele. Não é digno de seguir a ele. Ou seja, não é digno de ir para o céu.
tá? Então, renunciar sim, isso é renunciar à nossa carne, renunciar às coisas desse mundo, isso é renunciar ao nosso eu, isso é lidar, é gerenciar o nosso eu, tá? E para isso a gente tem que aprender a lidar com os nossos pensamentos, a gente precisa aprender a, pensar no que eu estou pensando, tá? Pensar no que eu estou pensando. Você tem que aprender isso. Isso tem que se tornar uma rotina na sua vida. Você não pode permitir mais. Nós estamos aqui para aprender que eu não posso mais permitir que meus pensamentos vá para onde ele quiser. Tá bom? Nós não fomos preparados para isso. Nós não fomos treinados para isso. Nós fomos treinados, sim, para julgar as pessoas. Nós fomos treinados, sim, para falar das pessoas. Né? Mas nós não fomos treinados a olhar para dentro de nós, aonde Paulo diz, julga você mesmo, amém? Para que evite que outras pessoas te julguem, tá certo? Então, se eu quero mudar, se eu quero a mente de Cristo, se eu quero o caráter de Cristo para minha vida, se eu quero mudar o meu caráter, para me mudar eu tenho que me conhecer, não é verdade? E para eu me conhecer eu tenho que começar a julgar as minhas atitudes. O que significa isso? Para e julga, para no teu dia, no final do teu dia, dá uma olhada no que você fez durante o dia e verifica se você teve atitudes corretas, verifica as atitudes disfuncionais que você teve e faz acerto com elas e vê lá onde é que você precisa de mudança, porque na realidade, gente, a gente conhece tão pouco a gente que a gente toma atitudes erradas nossa vida inteira, achando que está certo. A gente toma atitudes erradas nossa vida inteira. Deixa pra lá. Nada a ver. E continua tomando atitudes erradas. E é por isso que a gente não conquista as promessas de Deus para nossas vidas. Por quê? Porque na maior parte, ou na maior parte não, em todas as áreas, quando a gente toma atitudes erradas, nós estamos rompendo com princípios bíblicos. E quando a gente rompe com princípios bíblicos, nós estamos aqui, olha, escolhi a desobediência à palavra de Deus, consequentemente, a maldição para a minha vida e para a vida da minha descendência, aonde eu tenho que entender que eu tenho que cuidar das minhas atitudes e entender que a consequência, a colheita das minhas atitudes, a colheita do meu plantio hoje, não vai ser só para a minha vida. Tá? A colheita do meu plantio de hoje vai ser para minha descendência, para minha vida e para a vida da minha descendência. Tá certo? Então, cuidado com as suas atitudes. Gerencia tuas atitudes, gerencia teus pensamentos. A Bíblia diz claramente, não vos conformeis com os padrões desse mundo, mas transforma a tua vida através da mudança do teu pensamento. Tá? Então, quando você começa a mudar, a pensar de forma diferente, você vai agir de forma diferente. Porque Salomão diz, cuidado com os teus pensamentos, porque eles direcionarão a tua vida. Então, nós temos que aprender a gerenciar nossos pensamentos. Nós temos que começar a pensar no que a gente está pensando. Nós temos que começar a pensar as coisas do alto. Nós temos que começar a pensar como Cristo pensou, para poder a gente ter atitudes cristãs. Atitudes como Cristo teve. Amém? Então, isso é cada um de nós, é você. Ninguém pode fazer por você. Ninguém pode mudar teu pensamento. Ninguém pode gerenciar teu pensamento. Ninguém pode equilibrar tuas emoções, a não ser você mesmo. Tá certo? Então, a gente está aprendendo a isso. A gente está aprendendo a olhar para dentro da gente. A gente está aprendendo a parar de falar da vida dos outros, a parar de julgar as pessoas e começar a julgar a nossa própria vida, o nosso próprio eu. Tá bom? Com relação, gente, a casamento, sabe? Como lidar, mulher sanguínea com marido fleumático. E, gente, olha, não tem outra forma a não ser a gente respeitar a limitação das pessoas, tá? Respeitar a limitação. Não adianta você querer exigir de um sanguíneo que ele seja uma pessoa organizada. Não adianta você querer exigir de um melancólico que ele seja uma pessoa radiante o tempo todo. Não adianta você querer exigir de um fleumático que ele fale demais, ele seja um vendedor nato. Não adianta.
Tá? Então, assim, é exatamente respeitar a limitação das pessoas. Não querer exigir das pessoas o que as pessoas não podem dar pra gente. Você sabe por quê? Porque aí é onde nós nos frustramos, gente. Entende isso. Quando a gente consegue entender isso, a gente consegue respeitar a limitação das pessoas. Por quê? Porque, na realidade, não são as pessoas que nos frustram. Somos nós que nos frustramos com as pessoas. Por quê? Porque nós geramos expectativas nas pessoas. Nós geramos expectativa nas pessoas, nós geramos expectativa nas coisas. E quando as pessoas não atingem a expectativa que nós geramos, nós nos decepcionamos com elas. Tá? Então, na realidade, não é com elas que a gente tem que decepcionar. Tá bom? Porque nós é que geramos expectativas. Nós é que estamos sempre dizendo não quando casar melhora, quando tiver filho muda. Bom, a gente está sempre esperando das pessoas o que as pessoas não podem nos dar, tá bom? E isso é muito sério, porque é por isso que a gente se frustra, por isso que relacionamentos acabam, gente. Por isso que casamentos acabam. Exatamente por isso. Porque a gente fica gerando expectativa, a gente fica querendo que o marido seja como a gente quer, a gente fica querendo que a mulher seja como a gente quer, a gente fica querendo que os filhos sejam como a gente acha que eles devem ser. E quando eles não atingem a expectativa que nós geramos, nós nos decepcionamos com ele. E na decepção, gente, o amor vai esfriando. Por quê? Porque a gente acha que está certo. A gente sempre acha que nós estamos certos. Então, é por isso que a gente vai sempre, o amor vai esfriando e acaba no divórcio, tá? Então, assim, se os casais, se as pessoas aprendessem a respeitar a limitação das pessoas, a gente viveria melhor. Se nós aprendêssemos a cada um de nós, ser humano, a cuidar do nosso próprio eu, a cuidar dos nossos pensamentos, a cuidar das nossas vontades, a cuidar, a verificar, a assumir os nossos pontos fracos, a assumir os nossos erros. Se cada um de nós resolvêssemos fazer isso, o mundo seria melhor. Os casais, as famílias seriam estruturadas. Tá? Se a gente parasse de estar querendo mandar no outro. Na realidade, é sempre assim. A gente está sempre, se você chega o marido e a mulher para falar um do outro, nós somos sempre o bonzinho. Nós estamos sempre fazendo tudo certinho. O outro é que está fazendo tudo de errado. O outro é que precisa mudar. Então, a gente tem que entender uma coisa, gente. A gente não tem que esperar que as pessoas mudem para que a gente possa mudar. E, infelizmente, isso é que acontece principalmente num relacionamento marido e mulher. Tá? A gente está sempre esperando que o outro mude para poder a gente mudar. Não, quando ele mudar, eu mudo. Não, eu vou mudar, mas tu também tem que mudar, tá? Eu te peço perdão, mas tu também tem que me pedir. Tá? Então, a gente está sempre esperando que o outro faça. Ah, mas eu vou fazer sozinho, é? Então, a gente está sempre esperando, faça a sua parte. Faça a sua parte, porque pode ter certeza que o Espírito Santo de Deus vai te honrar, tá? E vai tocar o abençoado ou a abençoada para fazer a parte dele. Faça a sua parte, Deus honra, tá bom? Agrada-te do Senhor. Então a palavra de Deus diz que a tua casa é santificada. Por exemplo, se o marido ou a mulher, um dos dois não é cristão, só um é. Mas, pastora, na minha casa tem isso, tem bebida, porque meu marido não é crente, tem, sei lá, tem músicas do mundo, porque minha esposa não é crente, só o marido é. Então, a Bíblia diz que Deus santifica a tua casa através da tua santidade, tá certo? Então, olha, busca a santidade você, para a sua casa, tá bom? Que Deus vai honrar, tá certo? Então, faça a sua parte, não fique esperando o outro fazer, não. Faça a sua parte, independente de qualquer coisa. Tá certo? E vamos parar de gerar expectativa nas pessoas, gente. A gente tem que gerar expectativa somente em Deus. Deus é o único que nunca vai falhar com a gente, tá bom? Mas gerar expectativa correta e não expectativa naquilo que você quer, tá bom? Que isso é normal, é coisa mais normal do mundo. São pessoas chegarem para mim e dizer, mas por que Deus permitiu? Mas por que Deus colocou essa pessoa no meu caminho? Porque, você teve seu livre-arbítrio. Tá bom? Então, não vem com essa de que Deus é muito fácil a gente botar a culpa nos outros.
É muito fácil a gente botar a culpa nas pessoas, botar a culpa em Deus, para não assumir os nossos erros, tá? E isso é o ser humano. Então é por isso que nós estamos nesse estudo, para poder a gente aprender a parar de botar a culpa nas pessoas, a deixar de ser vítima das pessoas e das situações e começar a ser o autor da minha própria história. Amém? Então, seja o autor da tua história, escreva a tua história. Não deixe que as pessoas escrevam a tua história, tá? Com ódio, com rancor, com guardando aquelas coisas que foram feitas. Para com isso. Ah, porque eu sou assim, porque fulano fez isso, eu sou assim, porque meu pai fez isso, eu sou assim, porque minha mãe fez aquilo. Para de deixar que as pessoas escrevam a tua história. E assuma a sua história. Só eu posso mudar a minha história. Só eu posso fazer por mim. Então eu vou fazer. Porque Deus quer o melhor para mim. E quando eu começar a tomar atitudes, então Deus vai ser por mim, Deus vai me ajudar. Amém? Então, porque Deus quer, a Bíblia diz, Deus diz claramente, eu sei os pensamentos que eu tenho de vós. São pensamentos de bem, não pensamentos de mal. São pensamentos de um futuro com esperança. Amém? Então, o que Deus tem para você é o melhor. Tá? O que Deus quer para você é o melhor. Agora você tem que tomar a atitude de fazer a sua parte, tá certo? Sair da zona de conforto e tomar a sua atitude. Tomar a atitude de escrever a sua história, tomar a atitude de perdoar, tomar a atitude de amar, tomar a atitude de mudança, tomar a atitude de abençoar aquele que te amaldiçoa, tá certo? E entender, gente, que as coisas primeiro começam no reino espiritual, tá? Então, tem coisas que não dá para você, quando você olha para um lado e olha para o outro, diz, eu não tenho mais o que fazer, eu não sei mais o que fazer. Eu já tentei mudar meu marido, eu já tentei mudar minha mulher, eu já tentei falar isso, eu já tentei. Não adianta. Ninguém muda ninguém. Ninguém convence ninguém a nada. É Deus quem convence. Então, trabalha no reino espiritual. Amém? Abre a tua boca, declara sobre a vida do teu marido. Declara sobre a vida da tua esposa. Declara que o teu marido é sacerdote do teu lar, é cabeça da tua casa. Declara que o teu marido é um homem segundo o coração de Deus. Declara que o teu marido, onde pisar a planta dos pés do teu marido, ali a presença de Deus será. Declara que aonde tocar as mãos do teu marido vai haver prosperidade. Declara que o teu marido é um homem direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Mas, pastor, não tem nada a ver com isso. Eu digo, mas declara, traz a existência na vida do teu esposo, da tua esposa, aquilo que não existe, como se já existisse. Declara que a tua esposa é uma mulher sábia, é uma mulher cheia do conhecimento de Deus. Declara que a tua esposa é uma mãe sábia, é uma serva fiel. Declara que a tua esposa é uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Declara na vida das pessoas. Declara a bênção, porque quanto mais quando você abençoa alguém, Deus vai derramar essa bênção dobrada sobre a tua vida, para depois derramar sobre a vida da pessoa. Isso é sério, isso é verdade, isso é real, gente. Então vale a pena, a Bíblia diz que mais vale dar do que receber. Então traga a existência na sua família, o casamento está desestruturado, o marido está querendo ir embora, a mulher está traindo, está querendo divórcio. Declara, quanto mais você declarar. Isso é reino espiritual, gente. Isso é reino espiritual. Então, vamos fazer, a Bíblia diz claramente, nossa luta não é contra a carne e contra a sangue. Nossa luta não é contra a carne e contra a sangue. O príncipe desta terra, ele já sabe que ele já está chegando a hora dele. O príncipe deste mundo sabe que está chegando a hora dele. E Satanás não brinca de ser Satanás. Ele não brinca. Nós é que estamos brincando de ser crente. Tá? Então, assim, vamos entender, gente, que não tem mais tempo para a gente estar deixando para amanhã. Vamos sair da nossa zona de conforto, amém? E vamos fazer, vamos praticar, tá? Veja bem, a insatisfação pessoal, o que mais a gente vê, gente, hoje é a insatisfação pessoal e de todas as formas, tá? A insatisfação pessoal nas crianças, a insatisfação pessoal nos adolescentes, a insatisfação pessoal nas pessoas, tá? As pessoas nunca estão satisfeitas com nada, as pessoas nunca estão satisfeitas em canto nenhum, reclamam de tudo, se
chovendo, reclama. Se tá sol, reclama. Se tem trabalho, reclama. Se não tem trabalho, reclama. Se estão casados, queriam ser solteiros. Se estão solteiros, queriam ser casados. Se tem o cabelo preto, queria ter o cabelo louro. Se tá magro, queria ser gordo. As pessoas nunca estão satisfeitas consigo mesmo. E quanto mais ela muda, quanto mais ela tenta mudar, mais ela se torna insatisfeita e mais ela busca mais e mais e mais. Porque o eu, ele não tem limite. O nosso eu não tem limite. O nosso eu pede e não tem limite para isso. Então, para parar. Então, não são as pessoas, não são a igreja, pessoas que vão de igreja para igreja e estão sempre insatisfeitos com tudo dentro da igreja. O problema não é a igreja, o problema não são os pastores, o problema não são as pessoas, o problema somos nós mesmos. Então, nós temos que entender, sim, nós temos que entender que esse vazio que está dentro de nós é que está levando as pessoas, aos jovens, às drogas, ao álcool, a depressão, ao suicídio, ao adultério, à pornografia. Tudo isso é insatisfação pessoal. Tudo isso é insatisfação pessoal. Então, vamos entender, gente, que está dentro de nós, não está fora, tá? Não está num corpo bonito, porque quanto mais você busca, tá? Desculpa aí se que alguém está me ouvindo aí é extremamente vaidoso, mas quanto mais você busca a transformação do teu corpo físico, mais insatisfeito você está. Quanto mais você busca o excesso de vaidade, mais vazio está dentro de você, tá? Nunca preenche. Quando você está cheio da presença de Deus, quando você está andando em comunhão com Deus, quando você está esse vazio, essa parte dentro do ser humano que só a presença de Deus preenche, quando ela está preenchida, você não tem necessidade disso. Você não tem necessidade de se autoafirmar na tua beleza. Você não tem necessidade de se autoafirmar num corpo sarado, em chamar a atenção com roupas insinuantes e provocantes. Tá? Então, assim, entende uma coisa, gente. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim, pastora, mas o meu pastor disse que nós temos que ser sensuais para o nosso marido. Eu digo, tem mesmo, tem, mas para o teu marido, não para o marido dos outros, né? Então, as mulheres hoje se tornam sensuais para os homens da rua. Não tem necessidade disso. É para o seu marido e não para o marido dos outros. Então, assim, a gente não tem necessidade disso. Então, quando você tem necessidade disso, quando você faz, é uma necessidade que muitas vezes ela pode estar no teu inconsciente, tá? Então, isso é para preencher um vazio que está dentro de você. Quanto mais você coloca coisas artificiais em cima de você, aplique para poder aumentar cabelo. Tem gente que quando está estressado, vai para o salão mudar a cor de cabelo. Né? Então, daqui a pouco tá enrolado, quando você vê, tá espichado, daqui a pouco já tá. Pessoas que começam a fazer plástica, começam a botar as coisas e quanto mais botam, mais querem botar. Então, isso tudo é insatisfação pessoal, tá bom? O excesso de vaidade é insatisfação pessoal, tá certo? Você não precisa disso. Nós não precisamos, nem a mulher nem o homem, nós não precisamos chamar a atenção de ninguém para mostrar que nós somos nós. Tá certo? Então, nós precisamos chamar a atenção de uma pessoa só. Chamar a atenção de Deus. É isso que a gente precisa. E não é na nossa vaidade que nós vamos chamar a atenção de Deus. Esse negócio de dizer, vou me arrumar, estou ficando bonita para Jesus, isso aí é desculpa para alimentar o teu eu. Tá certo? Isso é desculpa para alimentar o teu eu. Tá certo? Nós não precisamos disso, gente. Se fosse, olha, se Deus quisesse que o cabelinho da gente não ficasse branco, ele não ia ficar. É mentira? Não, é verdade. Então, quem inventou tinta de cabelo não foi Deus, foi o homem. Quem inventou fazer unha, cutícula e botar as coisas de... Gente, a insatisfação está tão grande que o povo, as mulheres hoje não tem mais o que fazer. Aí pintam uma unha de cada cor, né? Assim agora, né? É uma unha de cada cor. Não tem mais o que fazer, gente. Já não tem mais cores que satisfaçam, já não tem mais nada que satisfaça a mulher. Então, aí começa a inventar coisas que não faz nem sentido. Tá? Então, assim, isso tudo chama-se insatisfação pessoal. Insatisfação pessoal. Tá bom? E quando nós preenchemos, quando nós estamos na prioridade de Deus, buscando primeiro o nosso homem espiritual, buscar
do Espírito Santo de Deus para ministrar para a nossa alma, que são sentimentos, emoções, a gente sara disso, tá bom? A gente sara disso. Então, assim, a gente tem que entender que quanto mais você faz crescer o teu homem espiritual, o teu homem carnal vai morrer, tá bom? E o teu homem carnal é isso, é aquele que gosta do espelho. O homem carnal, ele chega no espelho, o homem ou a mulher, tá? Ele chega diante do espelho e ele começa a ver onde é que está mais gordinho aqui, onde é que precisa emagrecer aqui, onde é que eu preciso fazer regime, então o jejum de Daniel, né? Essas coisas lá, onde é que eu preciso mais, onde é que eu preciso tirar aqui, espichar aqui, fazer mais não sei o que aqui. O homem espiritual, quando ele chega diante do espelho, ele pergunta a Deus, Senhor, aonde é que eu preciso mudar mais? Não é verdade? Aonde é que eu preciso olhar para dentro de mim e ver o meu erro? É a diferença do homem carnal e do homem espiritual, tá bom? Então, vamos entender uma coisa, gente. Você não precisa ser como pastora Daisy, não, tá? Sem vaidade nenhuma, porque eu e Deus, Deus me pediu e eu resolvi dar. E eu tô muito bem assim. E Deus tem me honrado desde o dia que eu resolvi fazer isso, tá bom? Mas todo exagero, isso não vem de Deus, tá bom? Então, assim... e tudo isso vem da nossa mente. Tudo isso vem dos nossos pensamentos. Nós pensamos primeiro para poder tomar atitudes, tá certo? Então, ok, nós falamos do excesso de informações, da síndrome do pensamento acelerado, como os psicanalistas falam, que é exatamente isso, tá? O pensar demais, o analisar demais nos torna pessoas inseguras. Tá? Aquele que pensa demais. Por que é que o fleumático e o melancólico são pessoas inseguras? Porque eles analisam demais, porque eles pensam demais, tá? No que vai dar certo. Ele tem a tendência de saber exatamente, ele faz um projeto e ele sabe exatamente onde pode dar errado. Então, o fato dele pensar demais e analisar demais faz ele ter medo de chegar naquele lado, naquele lugar e ele fracassar ali. Então, muitas vezes ele prefere não ir para não fracassar. Mas vamos entender uma coisa, não tomar atitude com medo de fracassar já é um fracasso, tá bom? Então, vamos entender que nós não temos que começar a andar pensando no fracasso, tá bom? Nós temos que buscar, sim, direção de Deus para poder a gente ter a certeza de onde a gente vai pisar. Quando eu me converti, o Espírito Santo de Deus me ensinou a orar dessa forma, não fui eu, com certeza. E eu oro até hoje. E eu sempre falei para Deus, digo, Senhor, eu fui usada com muito poder pelo diabo quando eu estava no mundo. E hoje eu quero ser usado com muito mais poder na tua presença. E se o Senhor quiser me mandar no inferno, arrancar da garganta de Satanás uma alma, me manda. Mas me dá só a certeza de que o Senhor está na minha frente. E, literalmente, cuidado com o que você pede, porque Deus faz, né? E Deus me enviou, literalmente, no inferno, para arrancar da garganta de Satanás a vida do meu marido, que já estava sendo engolido, que o diabo já estava colocando na mente dele a vontade de matar um bocado de gente e depois tirar a própria vida. O pastor Robin viveu uma vida muito pesada, viveu uma vida de muita droga, de muito álcool, de gangue, de muita cadeia. Então, assim, era satanista também, tomava sangue de animal para aumentar o ódio dentro dele. Então, foi muita coisa que ele viveu e Deus me preparou para ir realmente tirar meu marido de onde estava e, consequentemente, nos dar esse ministério, o Ministério Fé e Esperança, que trabalha com essas pessoas que estão na droga, no álcool, que estão na prostituição, que estão moradores de rua, depressão, tudo isso, né? Que uma coisa carreta a outra, uma coisa leva a outra, né? E para isso, claro, óbvio que Deus tinha que escolher um colérico, né? Uma pessoa com decisão, porque não é fácil, não é brincadeira. Eu lido com o inferno cara a cara 24 horas, né? Porque é o meu ministério, é o que eu gosto de fazer na realidade, é o que Deus me deu. E a gente tem que ser assim, a gente tem que ter determinação, a gente tem que entender que ou a gente confia, crê
e segue esse Deus que nós dizemos que servimos, ou o que a gente está aqui fazendo, dizendo que a gente é crente, né? A gente precisa aprender a sair da nossa zona de conforto e a gente precisa aprender a tomar atitudes de acordo com a vontade de Deus. E você só vai saber que é a vontade de Deus se você tiver intimidade com Ele. Aí é você e Ele. Não tem como ser diferente, tá? Então, quando você gera, quando você tem compromisso com Deus, é por isso que eu falo muito de compromisso. Quando você tem compromisso com Deus, vai gerar intimidade. O compromisso gera intimidade. Débora, ela tinha compromisso com o povo de Deus. Débora, ela se intitulava mãe do povo de Deus. Débora, ela tratava do pessoal embaixo das palmeiras, né? E com certeza ela direcionava as pessoas dentro da palavra de Deus. Então Débora tinha compromisso com Deus, com o povo de Deus, que gerou nela intimidade com Deus. Então quando Deus disse para Débora, vai, diz a Baraque, que separe 10 mil homens e que eu vou dar o exército de Císara na mão dele, que era como areia do mar. Imagina, 10 mil homens para derrotar um exército como areia do mar, de tanta gente que era. E Baraque disse, vou não, só vou se você for. Na hora, Débora nem pensou. Débora disse, vou sim. Por quê? Porque Débora tinha intimidade com Deus. E Débora sabia que o que Deus prometia, ele cumpria. Que ele não era homem para que mentisse, nem filho do homem para esquecer das suas promessas. Então Débora sabia, então Débora nem pensou. Então, na realidade, o compromisso com Deus vai gerar intimidade com Deus. E a intimidade com Deus vai gerar ousadia, para que você possa cumprir os propósitos de Deus na tua vida. Porque nós precisamos de ousadia. Nós precisamos de ousadia para ser crente. Nós precisamos de ousadia para colocar em prática a nossa fé. A porção de fé que o Espírito Santo de Deus colocou em nós. Nós precisamos de ousadia para poder começar a correr a carreira para Cristo, correr sem vacilar. Nós precisamos de ousadia para fazer como a mulher do fluxo de sangue, que ela pensou, se tão somente eu tocar nas vestes eu vou ser curada. E ela começou a correr sem vacilar, na verdade, até tocar. Então, nós precisamos de ousadia. E nós só conquistamos essa ousadia através da intimidade com Deus. Amém? E a intimidade com Deus a gente só conquista através do compromisso com Deus. É por isso que eu falo muito de compromisso. Compromisso com a palavra. Pastor, eu tenho um compromisso com a palavra. Você sabe o que é compromisso com a palavra de Deus? É ler a Bíblia todos os dias em sequência. É praticar a palavra de Deus. É praticar o amor. É praticar o perdão. É praticar o arrependimento. É praticar a segunda face. É praticar a humilhação. É prática. Jesus Cristo, ele veio aqui, ele passou 3 anos aqui, em homem, carne, 100% homem, para mostrar pra gente, para deixar pra gente um exemplo de como a gente deve ser, tá? Então, quer saber como é que você deve agir? Vai ler a Bíblia. Você vai saber as atitudes de Jesus. As atitudes de Jesus, tudo o que Jesus quer que a gente seja, ele fez e ele deixou na palavra para poder a gente fazer igual. Tá certo? Então, é necessário, para ter compromisso com Deus, compromisso com a palavra dele, tá? A palavra da pastora Deise sai da boca dela, na verdade, a palavra de Deus sai daqui, da Bíblia. Então, quando você abre a Bíblia, você está abrindo a boca de Deus. Pensa dessa forma, tá bom? Pensa dessa forma, porque você vai ter mais desejo de ler a palavra de Deus, tá? Então, a tua forma de pensar é que vai direcionar a tua forma de agir. Tá bom? Então pensa, quando eu abrir a Bíblia, eu estou abrindo a boca de Deus, para Deus falar comigo. Glória a Deus. Eu vou ter desejo de ler a Bíblia. Eu vou ter desejo de ler 1, 2, 3, 10, 20 capítulos todos os dias. Eu vou ter desejo disso. Tá? De ouvir, de receber de Deus o conhecimento de Deus. A palavra de Deus diz, olha como isso é sério, gente. A Bíblia diz que o conhecimento de Deus, o conhecimento e a sabedoria de Deus está na boca dele. Onde é que está a boca? E ele dá a quem pede. Aonde está a boca de Deus está aqui. Então lê a Bíblia que Deus vai dar o conhecimento dele a você. Lê a palavra que Deus vai te dar a sabedoria dele a você. Mas eu não estou falando para você estudar a Bíblia, saber quantos graus tinha o deserto na 10ª volta que Moisés deu, ou saber lá qual era o tipo de sujeira que tinha lá no rio Jordão, quando Naamã foi lá embaixo. Não é estudar a Bíblia, a história da Bíblia, não. Tá bom? É a palavra rema para a tua vida. É à medida que você vai lendo, Deus vai derramando o conhecimento dele sobre a tua vida. Isso é bíblico. É esse conhecimento que Deus quer te dar.
Tá bom? É esse conhecimento que Deus quer que você pregue a palavra dele. A palavra de Deus é simples. O evangelho de Deus é simples. O evangelho do arrependimento é esse evangelho que Deus quer que a gente pregue. Mas para que a gente possa pregar esse evangelho do arrependimento, é necessário a gente viver primeiro esse evangelho do arrependimento. Não tem como a gente pregar arrependa sem a gente se arrepender primeiro. Não é verdade? E para a gente se arrepender, a gente tem que começar a aprender a ser honesto conosco mesmo. A gente tem que buscar esse arrependimento. A gente tem que aprender a nos conhecer primeiro, para detectar nossas fraquezas, nossos erros. Amém? E querer sair deles, e querer mudar. Tá bom? Então, assume lá tuas fraquezas no teu temperamento, na tua vida, tá certo? E busca equilíbrio, tá? Na mudança do caráter, para que a gente possa dominar os nossos pontos fracos. Mas entenda uma coisa, gente, você não vai conseguir dominar 100%, tá bom? Vai ter momentos que você vai cair, óbvio, claro, nós somos carne, tá bom? Mas o que importa é você não permanecer no chão, tá bom? Porque é pecado para Deus, erro para o Senhor. Pecado para Deus não é aquele que cai, é aquele que permanece no chão, é aquele que não busca o arrependimento, tá certo? Bom, gente, vamos encerrar. Um testemunho, teve uma pessoa que botou aí, acho que foi a primeira vez que ela entrou, pedindo oração pela mãe dela, que estava com um problema na coluna, estava com um caroço aqui embaixo, e estava com a coluna muito mal, e o braço também, não conseguia levantar os braços, e eu liguei para ela, a gente orou, e para a glória de Deus, quando a gente acabou de orar, ela estava totalmente curada, tá? Então, são coisas que Deus faz, a gente tem que entender isso. Deus faz, não tem o que Deus não possa fazer, tá bom? A gente tem testemunhos, vários testemunhos aí. Então, assim, hoje mesmo a gente tava com uma pastora que fraturou, estava com uma vértebra fraturada e a gente orou, quando a gente acabou de orar, ela não sentia dor mais nenhuma. Tá? Eu tenho absoluta certeza que Deus, ele restaurou a vértebra dela naquele momento. Então não tem o que Deus não possa fazer, gente. Não tem o que Deus não possa fazer, tá certo? Deus é Deus do impossível, não tem relacionamento que Deus não transforma, não tem nada que Deus não cura, não tem nada que Deus não faça, não tem coração que Deus não mova. Não existe, tá bom? Ele só precisa do teu compromisso para poder ele agir na tua vida. Tá bom? Ele só precisa do teu compromisso para poder ele agir na vida da tua descendência. Não importa onde está a tua descendência, não importa quão desestruturado está o teu casamento, não importa quão desestruturado a tua vida, os teus filhos, não importa. Busca compromisso com Deus, amém? Como gerenciar, como lidar com as nossas emoções, como lidar com os nossos pensamentos, como lidar com os nossos sentimentos. Pode, pastora? Claro que pode. A Bíblia diz que pode, se Deus diz que pode, é porque pode, amém? Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, é nele que eu tenho que acreditar. Eu nem acreditar no diabo que diz que eu não posso, que eu não sou, eu nem tenho que acreditar no homem que diz que é loucura. Problema, a Bíblia diz que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria do homem, tá bom? Então, queira a loucura de Deus para a tua vida, tá certo? Então, a Bíblia diz claramente, não vos conformeis com os padrões desse mundo. Tá bom? Não se conforme com o que o médico falou para você. Não se conforme com o que o juiz determinou para você. Não se conforme com o que as pessoas dizem que vocês são. Não se conforme porque o mundo está andando numa direção e você está andando na outra. Não se conforme, tá bom? Se conforme sim, com os padrões desse mundo não, mas com os padrões bíblicos, tá certo? Queira os padrões bíblicos, não importa. A mulher do fluxo de sangue, ela estava sozinha. Ela rompeu com a multidão. Ela estava sozinha. A multidão vindo para cá e ela indo para lá. Tá bom? E quando ela tocou nas vestes de Jesus, a Bíblia não diz que saiu cura. A Bíblia diz que saiu virtude, que significa, em outra versão diz poder. Tá bom? Então, Deus, quando ele tem para te dar, ele não dá só aquilo que você quer, não. Aquela mulher, ela foi buscar a cura. Tá? E a Bíblia diz que Jesus deu muito mais do que cura. Jesus deu a virtude dele, Jesus deu o poder dele para aquela mulher. Tá bom? Então, a palavra de Deus diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que você pede ou pensa. Amém? Através do poder dele que opera através da tua vida. Tá bom? Então o poder de Deus está na tua vida.
Agora é necessário que a gente permita que ele se mova em nós. E ele só vai se mover em nós quando a gente tiver compromisso com Deus. Tá bom? Então vamos orar, gente. Vamos encerrar. Se você tem algum problema com enfermidade, tá bom? Coloca a mão na tua enfermidade, na enfermidade que está em você. Ou se você quer representar alguém, coloca a mão onde essa pessoa precisa de cura. Se você tem algum problema com pânico, medo, insônia, depressão, ansiedade, coloca a mão na tua cabeça, tá certo? Se você tem algum problema com... precisa de libertação, droga, álcool, cigarro, prostituição, pornografia, jogo, coloca a mão no teu coração ou representa alguém, tá bom? E vamos orar, vamos colocar na presença de Deus nossas crianças, amém, que estão sendo vítimas tão fortemente do diabo, né, através da mídia, através de tudo, nossos jovens também, nossos adolescentes. Esse último vídeo mesmo, o pastor Celino entrou aí e falou que uma pessoa do Brasil se suicidou, crente. Então, assim, a coisa está muito séria, gente, a questão da depressão é insatisfação pessoal, tudo isso é insatisfação pessoal, gente. Tudo isso a gente não está conseguindo gerenciar, a gente não está conseguindo lidar com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, tá bom? E a gente está aprendendo nesse estudo, tá bom? Fecha teus olhos nesse momento. Pai Santo, na tua presença, Deus, eu coloco a minha vida nesse momento. Eu coloco a tua palavra, Pai, que foi lançada nos nossos corações no dia de hoje. E eu coloco o teu povo, Senhor, que está me ouvindo nesse momento, Pai. Deus amado, perdoa os nossos pecados, Pai, pois a tua palavra nos diz que os nossos pecados são que fazem divisão entre nós e o Senhor. Retira, Pai, em nome de Jesus. Retira tudo de sobre nós que possa estar fazendo divisão entre nós e o Senhor. Perdoa os nossos pecados de pensamento, de palavras e atos. Deus amado, estende as tuas mãos sobre aquele que me ouve nesse momento, Pai, em nome de Jesus. Eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, todo espírito de pânico, de insônia, de ansiedade, de depressão na vida dessa pessoa que me ouve. Eu represento uma pessoa, em nome de Jesus Cristo. Vai queimando, Pai, vai queimando toda insônia, toda depressão, ansiedade, medo, pânico, em nome de Jesus Cristo, Pai. Deus amado, eu repreendo agora e ponho por terra todo espírito imundo de autismo na vida das crianças, na vida dos adolescentes, dos adultos, todo espírito imundo de loucura, todo espírito imundo de deficiência de aprendizado, eu repreendo agora na vida das crianças, na vida dos adultos, em nome de Jesus Cristo. Deus amado, em nome de Jesus, toma nas tuas mãos, Pai amado, as causas na justiça, Pai. Tantas são as causas na justiça que o teu povo tem, Senhor, e te pede, Pai, na justiça trabalhista, na justiça criminal, na justiça de imigração, seja lá qual for a justiça, Pai. Tu és soberano sobre qualquer um deles, Pai. Tu pode constituir qualquer um deles, qualquer pessoa sobre qualquer um deles, Pai. Constitui, Senhor, essa pessoa que me ouve nesse momento, que o juiz disse que não dá, que o médico disse que não dá. Deus amado, quem bate o martelo é o Senhor, meu Pai. É o Senhor quem move o coração do homem. É o Senhor, Deus amado, que opera a tua vontade, o teu querer na vida dos teus. É o Senhor, meu Pai. Faz, Senhor, opera, Deus, em nome de Jesus Cristo. Abre porta de trabalho para o teu povo, Pai. Abre portas, Senhor amado, da casa própria. Abre portas, Deus amado, da gravidez, Senhor. Mulheres que querem engravidar. Deus amado, abre portas, Deus amado, do casamento, Pai. O varão, Deus amado, para essa varoa que me ouve nesse momento, meu Deus, o Senhor fez a mulher para o homem para a mulher, Pai. Deus amado, libera, Pai amado, a varoa para esse varão que me ouve nesse momento, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Deus amado, em nome de Jesus, Deus, que o Senhor possa estar, o Senhor tem, o Senhor sabe quem é, meu Pai. Libera, Senhor, trabalha no caráter de cada um, Senhor, para receber as bênçãos e as promessas que o Senhor tem na vida de cada um, meu Pai. Abre portas de trabalho, Pai, não importa, Deus amado, como está o Brasil, não importa, principalmente o Brasil, Senhor, que diz que não tem trabalho, que diz que a economia está ruim, Pai amado, para o Senhor nada é ruim, Deus amado, porque a prata e o ouro está nas tuas mãos, Pai, e o Senhor libera para quem o Senhor quiser, o Senhor quem libera, Deus amado, aqui mesmo na América, Senhor, em qualquer lugar do mundo onde essa pessoa me ouve nesse momento, meu Deus, abre portas, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, Deus amado, em nome de Jesus, visita nossos filhos, Senhor.
Visita, Pai, em nome de Jesus. Visita nossas crianças, os adolescentes, os jovens, Pai amado. Nossos filhos adultos, nossos filhos que estão fora da Tua presença. Traz de volta, Deus, em nome de Jesus Cristo. Senhor, o filho daquele que ainda não Te conhece, Pai amado. Que o Senhor possa se revelar, Pai amado, aos filhos daquele que não Te conhece ainda. Deus amado, repreendo todo espírito de droga, todo espírito de álcool, de prostituição, de jogo, todo espírito de pornografia, todo espírito de cigarro na vida dessas pessoas, Pai amado. Eu repreendo agora, Deus, em nome de Jesus Cristo, Deus. Pai amado, assim como o Senhor livrou meu marido das drogas, do álcool, Senhor, do crime, livra, Deus amado, também essa pessoa que me ouve, livra o filho, o parente, o amigo, o esposo, a esposa, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. O Senhor pode, Deus, não tem nada, absolutamente nada que o Senhor não possa. Pai, eu visito as famílias, Pai. Como o diabo tem sede nas famílias, como as famílias estão desestruturadas, meu Pai. Deus amado, em nome de Jesus Cristo, Deus amado, que o Senhor possa estar trazendo de volta, Pai, o conceito bíblico de família no meio do Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, o respeito, Pai, das esposas com os maridos, dos maridos com as mulheres, Deus amado, da submissão, Deus amado, a verdadeira submissão, a submissão bíblica, Deus, na vida das mulheres, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, reconhecendo e fazendo a sua parte como esposa, Pai, fazendo a sua parte como mulher, fazendo a sua parte como mãe. Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor amado, derrama do Teu espírito de arrependimento sobre os casais, sobre os filhos, sobre os maridos, sobre as esposas. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, todo espírito de confusão, de contenda, todo espírito de violência doméstica, todo espírito dentro das famílias, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo. Vai batendo em retirada agora todo espírito de pornografia, todo espírito de sexo abusivo, vai saindo agora do meio das famílias, atitudes que estão trazendo demônios para dentro da família, para dentro da casa, para dentro dos filhos. Senhor, tem misericórdia, Deus, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa estar derramando do Teu espírito de arrependimento, Senhor, sobre aquele que me ouve nesse momento, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus amado. E a Tua palavra diz: sede santo como eu sou santo. Pai amado, nos dá o verdadeiro conceito de santidade, Pai. Nos ensina, Deus amado, que é ter temor a Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, restaura as famílias, Pai. Eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, toda obra do inferno, toda obra de bruxaria, de feitiçaria, de voodoo na vida dos casais, destruindo os casamentos. Repreendo agora em nome de Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus, estende as Tuas mãos, Pai. Restaura os casamentos, restaura o amor, restaura, Deus amado, o respeito, Pai amado. Restaura, Senhor, que haja perdão, que haja arrependimento, Senhor, entre as famílias, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Deus amado, em nome de Jesus, toma nas Tuas mãos, Senhor, a saúde física do Teu povo, Pai. A saúde física, Deus, estende as Tuas mãos nesse momento, eu repreendo em nome de Jesus Cristo todo espírito de diabetes, todo espírito de colesterol alto, de pressão alta, eu ordeno agora, vai bater em retirada em nome de Jesus Cristo. Eu ordeno agora que todo espírito imundo nos ossos, na pele, nos pulmões, no fígado, vai saindo agora em nome de Jesus Cristo. Eu ordeno que toda pedra nos rins, que toda infecção nos rins, na vesícula, no intestino grosso, no intestino fino, vai batendo em retirada agora em nome de Jesus Cristo. Todo problema no coração, agora toda a válvula que está entupida, eu ordeno agora, vai desentupindo agora em nome de Jesus Cristo. Deus amado, todo problema na coluna, vai tocando agora, Senhor, vai tocando a coluna dessa pessoa, Pai, em nome de Jesus Cristo, vai tocando cada vértebra, Senhor, em nome de Jesus. Deus amado, vai endireitando essa coluna que está ficando torta, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu ordeno agora que todo espírito imundo na coluna dessa pessoa vai batendo em retirada agora, em nome de Jesus Cristo. Todo espírito imundo na garganta dessa pessoa, eu ordeno agora, vai saindo, toda tosse seca, todo espírito imundo, todo caroço nessa garganta, vai saindo agora, em nome de Jesus Cristo. Todo câncer no corpo dessa pessoa vai batendo em retirada agora, em nome de Jesus Cristo. Vai queimando, Pai, vai queimando todo câncer no seio, Senhor, no intestino, Pai amado, vai queimando, Deus amado, no ovário, nos úteros, vai queimando, Senhor, vai queimando, vai queimando, vai queimando, Deus, em nome de Jesus Cristo. Todo câncer nos ossos, todo câncer no sangue,
vai saindo agora, eu ordeno em nome de Jesus Cristo. Toda asma vai batendo em retirada agora, em nome de Jesus Cristo. Todo espírito de cegueira, todo espírito de surdez nessa pessoa, eu ordeno, bate em retirada, em nome de Jesus Cristo. Eu ordeno agora que todo mal, que todo espírito imundo de Alzheimer vai saindo agora, em nome de Jesus Cristo. Vai batendo em retirada agora, em nome de Jesus Cristo. De mal de Parkinson vai saindo, em nome de Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus, Pai amado, vai queimando, Deus, vai queimando, Pai, toda dor nas juntas, Senhor amado, no joelho, nos pés, Deus, vai queimando, 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 em nome de Jesus Cristo, Pai. Coloca a mão na tua cabeça, Senhor, que não seja a mão dessa pessoa sobre ela, mas que sejam as tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Vai sondando, Pai amado, vai sondando o coração dessa pessoa, vai tirando toda tristeza, Pai, todo desânimo, Senhor, vai tirando, Deus amado, todo desejo de suicídio, de morte, vai tirando agora, eu repreendo todo espírito de morte na vida dessa pessoa agora, em nome de Jesus Cristo. Deus amado, vai limpando, Senhor, em nome de Jesus, Pai, a alma, Senhor, os sentimentos, as emoções, vai abrindo o entendimento dessa pessoa, Deus, em nome de Jesus Cristo. Derrama da tua sabedoria, derrama do teu conhecimento, do teu discernimento, Pai, sobre a vida daquele que me ouve nesse momento, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Enche cada um com a tua presença, Espírito Santo de Deus. Respira fundo. Vai enchendo, Pai, vai enchendo com a tua presença, Deus amado, essa pessoa que me ouve, vai enchendo. Vai enchendo com o teu amor, Pai, vai enchendo com a tua paz, vai enchendo com a tua alegria, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, o teu amor, a tua paz e a tua alegria, Senhor, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Vamos receber a bênção apostólica. Que o amor de Deus, Pai, a graça, a paz e a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, com os nossos familiares, no nosso casamento, com nossa esposa, com os nossos filhos, com o nosso marido, com os nossos pais, com toda a família da Igreja do Senhor Jesus Cristo, com os pastores, com a família dos pastores, com todo o povo de Deus espalhado pela terra. E nós, como igreja perfeita, que temos a chave do reino de Deus em nossas mãos e sabemos que tudo que nós ligarmos aqui na terra será ligado no céu. Nós dizemos numa só voz, em concordância juntos, amém. Amém? Vamos repetir comigo? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Repete ainda. Eu sou quem Deus diz que eu sou, mais do que vitorioso. Eu posso o que Deus diz que eu posso. Todas as coisas em Cristo que me fortalece. E eu vou fazer aquilo que Deus diz que eu devo fazer. Ler, ouvir e praticar a palavra de Deus. Amém? Beijo no teu coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E que o Espírito Santo de Deus seja o teu companheiro nesse dia. Amém? Tchau.